Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Leonora Azevedo, professora de matemática. Vou fazer esse vídeo curto aqui para a gente aprender a calcular a raiz quadrada. A gente sabe calcular aquelas raízes tradicionais, né? A raiz quadrada do 4, do 9, do 16. Essas são importantes que você realmente saiba de cor, tá? Mas, por exemplo, se ele pede para a gente a raiz quadrada de 324, você não precisa saber essa raiz de cor. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o processo que a gente usa? A gente vai fatorar esse número. O 324, ó, quando eu fatoro 324, lembra que o fatorar é dividir por números primos. Então, eu vou dividir, ó, 324 por 2. Quando eu faço 324 dividido por 2, eu chego em 162. Dá para eu dividir por 2 mais uma vez. Eu chego em 81. Não consigo dividir mais por 2, mas consigo dividir por 3. 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Qual que vai ser o truque agora? Como a gente quer calcular a raiz quadrada, eu vou separar esses números aqui em duplas. E aí, qual que vai ser a ideia que a gente vai usar? Ó, eu descobri, através da fatoração, que eu posso reescrever o 324 assim. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. São as duplinhas que eu consegui fazer. O que significa isso? Querer a raiz de 324 é a mesma coisa que querer a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. E aí existe uma propriedade que fala assim, ó, se eu tô com a raiz quadrada e uma potência de expoente 2 ao quadrado, eu posso simplificar. Eu posso fazer isso aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. Faz o 18 vezes 18 para conferir, ó. 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. 1 vezes 8, 8. Mais 6, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Vou ficar 4, 12 vai 1, 324. Ou seja, a raiz quadrada do 324 é o 18. Ah, melhor ainda, se você quiser fazer mais rápido ainda, você pode pular essa parte aqui que eu fiz, ó, e fazer direto nas duplinhas. Cada dupla vira 1. 2, 3 e 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. A raiz quadrada está rapidinho aqui. Vamos fazer mais um exemplo? O segundo exemplo, ó, 1225. Vou calcular a raiz quadrada dele, já começo fatorando. Eu vou conseguir fazer, ó, o 1225 dividido por 5. Quando eu faço o 1225 dividido por 5, eu chego em 245. Vou dividir por 5 novamente. Eu chego em 49. O 49 é divisível por 7, que dá 7, por 7, que deu 1. Vou fazer pelo método rapidinho, ó. Cada dupla vira um número só. A dupla de 5 eu vou contar ele uma vez. A dupla de 7 eu vou contar ele uma vez só. 5 vezes 7, 35. O que significa isso? Que a raiz quadrada de 1225 é, na verdade, o 35. A gente pode ir aqui direto. Se você quiser fazer, ó, confere aí o 35 vezes 35. Vê se dá o 1225. Não tem nem necessidade, tá? Mas faz aí só para você conferir. O último exemplo que eu vou colocar aqui pra gente é se for, por exemplo, ó, o 216. Olha o que vai acontecer com 216. Quando eu for dividir aqui, eu vou dividir, ó, por 2, 108, por 2, 54, por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. O que a gente vai fazer agora? Fatorei, primeiro passo. Segundo passo, dividir em duplas. Cuidado, ó, 2 e 2 formam uma dupla.
esse 2 aqui, ó, não tem dupla para ele. Ah, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 3 e 3, uma dupla. E esse 3 aqui ficou sem dupla para ele. O que eu vou fazer aqui, então, ó? A raiz quadrada de 216 é o que a gente queria. Quando eu fui fatorar ela, eu fiquei com 2 ao quadrado vezes 2 e 3 ao quadrado vezes 3. Aí a regra é a seguinte, ó. Quem está com 2 ao quadrado, quem está ao quadrado, sai da raiz. O 2 sai e o 3 sai. Quem não está ao quadrado, fica lá dentro da raiz. Tudo multiplicando. Isso aqui, então, vai ficar 6 raiz quadrada de 6. Significa que a raiz quadrada não é exata, mas a gente consegue simplificar. Leonor, se eu quiser fazer do método rapidinho, ó. Quem tem dupla, sai da raiz. 2 vezes 3, 6. Quem não tem dupla, está preso na raiz, mas você multiplica também. 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 6. Com isso aqui, você consegue resolver sempre uma raiz quadrada. Se ela for exata, vai acontecer o que apareceu no exemplo A e no exemplo B. Todo mundo tem par, todo mundo tem dupla. Se ela não for exata, é o exemplo C. A gente consegue simplificar a raiz. A gente não consegue calcular porque ela não é exata, mas a gente consegue simplificar. Bom, eu paro por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.